Salve, salve galera! Professor Christian Maga na área para mais uma videoaula. Bem, hoje, depois dessa caminhada árdua até aqui, né, nós iremos trabalhar o assunto de análise combinatória. É, o assunto tão temido dos concurseiros, tá? Bem, galera, vamos bem devagar, a gente vai entender passo a passo como é que funciona isso e eu vou tirar esse mistério da sua cabeça. Tá bom? Tranquilo? Vem comigo, vamos que vamos. Bem, meu amigo, então hoje a gente vai dar início ao nosso estudo da análise combinatória, tá bom? Bem, dentro da análise combinatória a gente vai seguir um caminho. Vamos construir esse caminho juntos? É isso que a gente vai estudar, é isso que a gente vai aprender. Galera, eu coloquei aqui no quadro logo o primeiro item que você vai encontrar na nossa apostila, vai encontrar em qualquer livrinho, tá? É o chamado princípio fundamental. Então, ó, olha para cá. O princípio fundamental, também chamado de princípio fundamental da contagem, ou, anote isso, ou princípio multiplicativo, tá bom? Princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo é o nome dado, adivinha, a um resultado de uma multiplicação. Olha que difícil. Só que eu vou trazer isso para você de uma maneira melhor, de uma maneira mais explicada. Uma maneira que você associe de uma maneira bem melhor. Seguinte, galera, olha só. Vamos criar uma situação aqui. Situação hipotética, tá bom? Eu vou criar, tá? Vou criar 3 cidades, tá bom? Vou criar 3 cidades. Ó, vem comigo. Vou criar 3 cidades. Cidade A, cidade B e cidade C, tá bom? Criei 3 cidades. Bem, para chegar na cidade A até a cidade B, sair da cidade A e chegar na cidade B, eu vou construir alguns caminhos. Ó, 1, 2, 3, 4. Cheguei na cidade B, quero ir para a cidade C. Vou criar outros caminhos. 1, 2, 3. Beleza? Cidade A, B e C. Em azulzinho são os caminhos, as estradas que eu tenho para ir. Legal, Cristian, entendi. Aí eu vou te fazer uma pergunta. De quantas maneiras eu posso sair da cidade A e chegar na cidade C, sempre passando por B? Novamente, de quantas maneiras eu posso sair da cidade A e chegar até a cidade C, sempre passando por B, sempre passando pela cidade B? Isso é o estudo da análise combinatória, do princípio fundamental da contagem, do princípio multiplicativo. A gente vai estudar eventos. O que são os eventos, Christian? São as situações que o problema nos trará. Olha só, se eu tenho que sempre passar pela cidade B, que está no meio do meu caminho, eu vou ter que tomar 2 decisões. 2 decisões, Christian? Foca em mim. Ó, de A até B, eu tenho 4 caminhos. Então eu tenho que escolher um dos 4, concorda? Eu tenho que tomar uma decisão. Então, quantas possibilidades de caminhos eu tenho? Christian, você tem que tomar uma decisão. Essa decisão envolve 4 possibilidades, porque eu tenho 4 caminhos. Ou eu pego esse caminho, ou esse, ou esse, ou esse. Show de bola? Legal. Então você vai anotar 4. 4 possibilidades. Vamos supor, escolhi um caminho, cheguei na cidade B. Das 4 possibilidades, escolhi qualquer um, e cheguei na cidade B. Tomada a primeira decisão, que foi de A para B, sair da cidade A e chegar na cidade B, eu tenho que tomar uma segunda decisão. Sair de B, onde eu cheguei, e ir até a cidade C. Concorda? Concordo, Cristo. Então vamos lá. De B para C eu tenho 3 caminhos. Então eu falo que eu tenho 3 possibilidades. Bacana, então eu coloco o número 3 aqui. Então, de B para C, eu tive que tomar uma segunda decisão. Escolhi um caminho, um desses 3. Eu tinha 3 possibilidades, escolhi.
Aí eu te pergunto, novamente, o início da minha situação hipotética. Para sair da cidade A e chegar até a cidade C, sempre passando por B, de quantas formas diferentes eu posso fazer isso? Percebeu? Isso que eles vão te perguntar. Isso que é um exercício de análise combinatória. Então, se eu tenho 4 possibilidades de A para B e 3 possibilidades de B para C, o total de caminhos diferentes é 4 vezes 3. 12. Isso que eu acabei de te ensinar é o chamado princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem. O que ele diz? Agora você vai ler comigo, ó. Princípio fundamental da contagem. Se escolhido, ó, se determinado um evento A, tá? Pode ocorrer de X maneiras, tá bom? Pode ocorrer de X maneiras. E um outro evento B, um outro evento, ó, uma segunda situação, pode ocorrer de Y maneiras, tá? A ocorrência sucessiva dos eventos A e B, ou seja, as tomadas de decisões sucessivas, tomei a primeira decisão, depois tomar outra, é dado por X vezes Y, é dado pelo produto das possibilidades. Então, toda vez que eu estiver diante de escolhas e eu tiver que tomar decisões sucessivas, eventos independentes um do outro, o resultado final vai ser o produto das minhas escolhas, das minhas possibilidades. Bacana? Logo aqui foi 4 vezes 3, 12. Quer mais um exemplo? Vem comigo, ó. João possui 4 calças e 3 blusas. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Então imagine você, tá? Imagine você já aprovado no teu concurso, tá bom? Já comprou o teu enxoval, tá lá o orgulho do papai, da mamãe, já tirou foto com o avô, com a avó, imagina. Já imaginou? Teus avós, teus pais lá, teu tio, tua tia, teus primos, né? Bem, e aí você já tá dentro, seja no quartel, seja na universidade, onde você esteja, tá? E o seguinte, você acorda e você vai se vestir, você vai ter aula de manhã, em qualquer lugar que você estiver, você vai ter aula pela manhã, seja numa universidade, seja numa escola militar, você vai ter aulas pela manhã. A hora de se levantar, você vai ter que se vestir. Então eu abro o meu armário e eu tenho lá 4 calças e 3 blusas. De quantas maneiras eu posso fazer eu posso me arrumar, eu posso fazer uma roupagem pra mim? De quantas formas eu posso combinar minhas roupas? Entendeu? Essa é a ideia. Então, olha, o que eu vou raciocinar? Eu tenho que tomar 2 decisões. 2, Christian? Ó. Que decisões são essas? Bem, a primeira decisão que eu tenho que tomar, vou chamar de D1, é escolher uma calça. Quantas possibilidades eu tenho? Quantas calças? Christian, você tem 4. Legal. 4 possibilidades, você vai escrever 4. Tem que tomar uma segunda decisão. D2. Qual é a segunda decisão? Escolher uma blusa. Quantas blusas eu tenho? 3. Então eu tenho 3 possibilidades. Logo, o número de maneiras diferentes de eu combinar as roupas, calça e blusa, é dado pelo produto 4 vezes 3. Tomei o quê? Decisões sucessivas, onde são eventos o quê? Independentes. Eu escolher uma calça independe de eu escolher a blusa. Então 4 vezes 3, o total são 12. Olha quantas maneiras diferentes eu posso me vestir. 12 maneiras. Bacana, legal, entendeu? Isso é o princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. Vem comigo. E agora a gente vai avançar, tá bom? A gente vai trabalhar agora o fatorial. O fatorial. Meu amiguinho, minha amiguinha, fatorial é como funcionasse, como fosse uma tabuada, tá? Da análise combinatória. Ele funciona como uma tabuada para a análise combinatória. Como assim? Você meio que decora algumas coisas, tá? E por que eu chamo ele de tabuada? Porque tabuada você lembra multiplicação, né? Eu não gravo lá as multiplicações? Então, o fatorial são multiplicações, é um produto, tá bom?
de fatores. Então, olha no quadro, ó. O que eu escrevi pra gente? Fatorial é o produto de n números naturais consecutivos de n a 1. Novamente, é o produto de n números naturais consecutivos de n a 1. O que é número natural mesmo? São aqueles positivos. São aqueles inteiros positivos. Tranquilo? Bem, galera, preste atenção. Representação, simbologia de fatorial. É o pontinho de exclamação. Esse pontinho de exclamação é o símbolo do fatorial. Caraca, Christian, legal. Então avança. Eu vou te mostrar logo exemplos numéricos, tá bom? Exemplos numéricos. Por exemplo, ó. Tá vendo o nzinho que eu coloquei aqui? Que você já copiou? Ó, eu vou colocar o n igual a 4. Bacana? N igual a 4. Show de bola? O que eu falei para você mesmo? Que o fatorial é a multiplicação dos naturais do n até o 1. Ele vai decrescendo. Então, olha só. Quem é o meu n? Quem é o meu natural? O 4. Então, eu vou multiplicar do 4 em forma consecutiva, do 4 até o 1, pegando sempre os naturais. Então, vamos lá. Eu sempre vou decrescendo. Então, perceba, ó. Vem no perceba. Ó, 4, começo sempre pelo n. O próximo diminui uma unidade, ó, n menos 1. Quem é o próximo menor? 3. O próximo, ó, diminui uma desse. Isso aqui é n menos 1. N menos 1 menos 1 fica n menos 2. Diminui, sempre vai diminuindo uma unidade. Então, ó, 4, 3, depois 2, depois 1. Pronto, cheguei onde eu queria. Multiplicação de produtos de fatores consecutivos do n, que é o 4, até o 1. Isso aqui vai dar quanto? 24. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bacana? Vamos ver mais? Olha só. 5. Beleza? 5 fatorial. Outra coisa, é assim que eu leio. Tá vendo? 4 exclamação, 5 exclamação. Eu leio 4 fatorial. Porque a exclamação representa o fatorial. Porque ele como fosse um resumo, uma síntese. Tá bom? Onde ali eu enxergo que eu tenho o quê? Um produto, vários fatores multiplicando. Então eu tenho 5 fatorial. Eu vou pegar o 5, repetir, e agora vou multiplicando o quê? Os naturais sucessivos menores que ele, até que eu chegue no 1. 5 vezes 4, próximo, menor, 3, depois 2 vezes 1. Multiplicando todo mundo, ó, vai dar 120. Olha que difícil. Michuruca, né? Bem bobinho. Galera, eu vou te ensinar também a escrever isso aqui de uma outra forma. Olha só, olha pra mim, ó. Isso aqui é quem, ó? 4, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vê se não é esse cara aqui. Não é ele, ó? 4 fatorial. Então, o 5 fatorial... O 5 fatorial... Eu posso escrever ele ainda de 5 vezes quem? Vezes 4 fatorial. Percebeu? O 5 fatorial, posso escrever ele como 5 vezes 4 fatorial. Ó, isso aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1 é o 3 fatorial. Estou multiplicando do 3 até o 1. Então, o 4 fatorial, eu ainda posso falar que é o 4 vezes o 3 fatorial. 4 vezes 3 fatorial. Tá vendo? Eu posso reescrever esses caras. Isso aparece, é comum aparecer nas provas. Eu quero definir com você uma coisa ainda. Esse camarada aqui, ó, galera. Ó, eu quero definir ainda com você esses dois caras aqui, ó. 0 fatorial e 1 fatorial. Você vai escrever aí. Você vai escrever aí. 0 fatorial e 1 fatorial. Por definição, complementa aí, ó. Definição.
Por definição, 0 fatorial, galera, é sempre 1. E 1 fatorial é 1 também. Por quê? Porque é. Tá? 0 fatorial é definido como 1. E 1 fatorial é o próprio 1 também. Não se esqueça nunca disso, tá bom? Bem, vou te ensinar a simplificar fatoriais, fazer contas com fatoriais. Observação, ó, simplificando. Primeira coisa, ó, que eu quero que você tenha cuidado, não erre isso aqui nunca. 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Galera, eu não posso vir aqui, olha só. Eu sei que a vontade é grande, mas não posso. Ó, vim aqui, ó, simplificar o 6 com 3 e falar que isso aqui é 2 fatorial. Tá vendo isso aí, isso aqui que eu acabei de fazer? Não existe. Ó, não existe. Beleza? Jamais. Tranquilo? O que eu tenho que fazer então, Christian? Vou reescrever. Ó, vamos devagarinho. A nossa continha é essa. Beleza? Você vai ter que simplificar, obviamente. É o que eu quero fazer. Então você vai expandir o 6 fatorial. O que é expandir? Abrir ele. Olha só. 6 fatorial, concorda comigo que é a multiplicação do 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? Então eu vou escrever, ó, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Show? E o 3 fatorial? Concorda que é o 3 vezes 2 vezes 1? Bacana? Entendeu, né? Entendi, Christian. Legal. Então, olha pra cá, ó. Olha esses caras aqui, ó. Olhou? 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1. Aparece tanto no numerador quanto no denominador. Adivinha o que acontece com eles? Executa, né? Isso mesmo, executa. O que nos resta? 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 vezes 4, 120. É o nosso resultado. Tá vendo? Não preciso ficar me dificultando as contas. Show de bola? Não precisa ser tarado em matemática, tarado em conta para resolver isso. Vou te mostrar mais um detalhe. 4 fatorial vezes 3 fatorial. Galera, eu sei que a vontade é enorme pegar o 4 e multiplicar por 3 e falar que o resultado é 12 fatorial. Eu sei que a vontade é enorme, mas isso aqui, ó, olha pra cá. Não existe. Beleza? Então, galera, o que eu tenho que fazer, Cris? Ó, eu vou ter que expandir o 4 e expandir o 3. Abrir os dois e multiplicar. Ó, então, ó, vamos lá. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 a gente já fez, 24. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então vai ficar 24 vezes 6. Beleza? Vai nos dar o quê? 144. Bacana? Galera, eu ainda posso fazer isso aqui, preste atenção, vou fazer um comercial, tá? Ó, comercial. Acompanhe comigo. O que é comercial, Cris? O que é isso? Comercial é vapt-vupt. Só um detalhezinho, tá? Ó, seguinte, se eu tiver isso aqui, ó, pode cair na tua prova, tá? Ó, n fatorial dividido por n menos 1 fatorial. É que agora tá de forma genérica, tem um n ali. Geralmente vocês têm dificuldade nisso, mas é a mesma coisa. Ó, se eu expandir o n, quem é maior? O n ou o n menos 1? O n é maior, não é? N menos 1 eu reduzi uma unidade. Então, ó, o n, você vai escrever n vezes n menos 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Tá vendo? Ó, presta atenção.
n fatorial, né? Então eu escrevi n vezes n menos 1 fatorial. E embaixo é n menos 1 fatorial mesmo. O que acontece? Ó, cancela, cancela. O resultado é apenas o n. A minha resposta aqui seria apenas o n. Legal? Então não tenho o que temer. Não tenho o que temer. Show de bola? Vamos que vamos para o próximo quadrinho. A gente vai estudar agora as permutações. Show de bola? As permutações. Primeira permutação que a gente vai ver é a tal da permutação simples. Tá bom? Christian, quando ocorre a permutação simples? O que é a permutação? Olha só. Vamos olhar para a etimologia da palavra, permutar. Olha só, eu tenho 3 canetas aqui na minha mão. Quando eu falo que eu quero permutar elas, eu quero o quê? Alternar. Não vem na tua cabeça? Permutar, alternar, trocar de lugar. É isso que é permutar. Então, permutação, adivinha, vai ser o quê? Vai ser um agrupamento, tá bom? Vai ser um agrupamento, um ordenamento, agrupamento de elementos numa ordem definida, de acordo com uma sequência pré-definida. Então, olha só, vamos ver logo na prática como é que isso ocorre, ó. De quantas maneiras 5 pessoas podem ser organizadas numa fila? Então, imagina, tem um banco, um banco. Legal? Vamos criar uma situação hipotética, tá bom? Imagina, tem um banco e você vai pagar lá a conta do teu concurso. Você vai pagar a conta do seu concurso, vai pagar lá o boleto que gerou da sua inscrição. Legal? Bacana? Não pode perder. Último dia de inscrição. Tu deixou pro último dia. Tá dando ruim. Ó, tá pegando tudo, né? Galera, é o seguinte, o que tu vai fazer? Vai lá pra fila. Na fila, só que tem você e mais 4 pessoas, totalizando 5. A pergunta é, de quantas maneiras vocês podem se organizar na fila? De quantas maneiras, ó, se eu tenho a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, a pessoa D e a pessoa E. 5 pessoas, tá bom? De quantas maneiras elas podem ficar trocando de lugar na fila? De forma que eu faço o quê? Uma fila indiana. Imagine uma fila indiana, um atrás do outro. Beleza? Tranquilo? É isso que você vai raciocinar. Legal? Olha só, aqui já é uma ordem, ó. A, B, C, D é uma ordem. Mas existem várias outras ordens, ó. Por exemplo, existe essa ordem aqui, ó. Ó, segunda ordem. O D veio pra frente, é o primeiro da fila, o A vira o segundo. Entendeu? Então eu posso ficar brincando. De quantas formas eu posso fazer isso? Quantas maneiras existem delas se trocarem de lugar, ordenarem de lugar, permutarem entre si? Entendeu? Essa é a ideia, de forma organizada. Legal? Galera, se eu tenho 5 pessoas, você vai raciocinar o seguinte, ó, o caminho mais prático, tá bom? Entendeu isso aqui? Vou apagar. Aqui eu apago com a mão mesmo, que eu sou raiz, né? Não tem essa não. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Show? Vamos lá, ó. Vamos lá. Aqui é cada posição da fila. Cada posição da fila. Vamos escolher uma pessoa para ficar na primeira posição, ser o primeiro da fila? Legal? Bem, se eu tenho 5 pessoas, quantas possibilidades de escolha eu tenho para a primeira posição? 5. Ah, 5. Show de bola. Das 5 pessoas, preste atenção, cara pálida. Ó, das 5 pessoas, eu tenho que escolher uma. Concorda? Uma ficou agarrada lá na primeira posição. Me restaram quantas? 4. Então agora, na segunda posição, que eu te pergunte, quantas possibilidades de escolha eu tenho? Ou seja, quantas pessoas eu posso escolher para colocar aqui? Você tem que me responder quanto? 4. Eu vou escolher uma, mas eu tenho dentre quantas? 4. Depois, adivinha? 3, depois 2, 1. Até que me reste apenas uma pessoa para a última posição. Pelo princípio multiplicativo, não tomei decisões diferentes. Eu multiplico todo mundo. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 120. Olha que difícil. Galera, isso aqui também, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, é o famoso 5 fatorial. Acabou de ver comigo. 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, a fórmula de permutação simples, anota aí, ó. P de n é dado por n fatorial. Onde n, anota, onde n é o número de elementos. Onde n é o número de elementos. Aqui, ó, quanto é que era o número de elementos? 5. Logo, eu fazia direto n igual a 5. Bacana?
acompanha comigo aqui agora, ó, a tal da permutação com repetição. Perceba que agora eu quero permutar letras. Eu escolhi a palavra carro. Eu quero permutar letras. Posso, Christian? Pode, posso permutar o que eu quiser. Tá? Então eu quero permutar letras. Ou, Christian, como assim permutar letras? Ué, trocar as letrinhas de posição. Eu quero pegar as letras da palavra carro e trocar elas de posição. De quantas formas eu posso fazer isso? Quantas outras palavras irão me gerar? Entendeu? Olha só, carro já é uma ordem. Mas existe outra ordem, por exemplo, ó. Existe essa aqui também, ó. Ó. Isso aqui, ó, as mesmas letras. As mesmas letras, só que em ordens diferentes. Isso aqui eu posso ficar brincando, ó, várias vezes. Aí eu te pergunto, quantas serão as permutações? Quantas serão palavras geradas? Entendeu? Show de bola? Bem, se não houvesse repetição, preste atenção. Se não houvesse repetição de letra, ó, tá vendo? O R se repete, não é? Tá? Vou apagar o comercial. Apaguei. Tá vendo? O R se repete, não se repete? Repete, Christian. Então, se não houvesse letra se repetindo, a resposta seria dada pela permutação simples. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 seria 5 fatorial. Então você coloca aqui, ó, 5 fatorial. Porém, como tem letras repetidas, você vai ter que dividir. Sempre que houver permutação com repetição, você vai lembrar de uma divisão. Eu tenho que dividir quem, Christian? E por quê? Ó, na letrinha R que está se repetindo, aí eu te pergunto, a letrinha R aparece quantas vezes? 2. Então você pega o 5 fatorial e divide por 2 fatorial. Eita, Christian. Sempre assim? Sempre assim. Sempre que houver repetição? Sempre que houver repetição. Se não houvesse repetição, aí eu não divido por nada. Quer me dar outro exemplo? Dou. Ó, presta atenção. Vamos lá. Olha só, mais difícil, hein? Banana. Banana. Tá bom? Vamos lá. Se não houvesse repetição, eu vou contar quantas letrinhas tem. Seria uma permutação de quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatorial. Só que como tem repetição, já sei que tem que dividir. Legal? Legal, Christian. Entendi. Vamos lá. Quem está se repetindo? Christian, o A se repete. Quantas vezes? 3. Então, eu já divido por 3 fatorial. Tem mais gente se repetindo? Tem um N. Então, ó, o que eu faço? Divido por 2 fatorial também. Toda vez que quantas vezes mais letras se repetirem, eu vou colocando tudo aqui embaixo, dividindo. E elas multiplicando entre si. Então, ó, 3 fatorial vezes 2 fatorial, eu vou tudo colocando aqui embaixo. Embaixo do 6. Legal, Christian, maneiro. Isso cai muito, muito, muito. E não é difícil, tá vendo? É só questão de prática. Entendi, Christian, legal. Para finalizar a permutação, eu vou falar para você da permutação circular. Eu só vou te mostrar a fórmula. Olha para mim, ó. Amiguinho, seguinte. Galera, toda vez que tiver uma permutação circular, vai ficar claro no problema, vai ficar claro na questão que é um círculo. Que a questão está envolvendo um círculo. Quer ver? Ele vai falar assim, ó. Sabendo-se que numa mesa de jantar, uma mesa redonda, tá bom? Sabendo-se que numa mesa de jantar redonda, tá? Existem 5 crianças sentadas. Existem 5 crianças sentadas, tá bom? Aí ele vai perguntar de quantas maneiras essas 5 crianças podem se sentar nessa mesa de forma que elas permutem entre si. Então, novamente, eu tenho 5 crianças, tá bom? Essas 5 crianças vão sentar numa mesa redonda. Tem que ficar claro que é um círculo, que é um redondo. Aí eu te pergunto, de quantas maneiras essas 5 crianças podem permutar entre si, ou seja, podem trocar de cadeiras, de lugar. Toda vez que for uma permutação circular, galera, eu vou te mostrar agora. A fórmula é dada por n menos 1 fatorial. N menos 1 fatorial, onde o n é o número de elementos. No meu exemplo, vem comigo, ó, prospera, não havia 5 crianças? Não eram 5 crianças? Logo, o meu n seria 5.
Aí ficaria 5 menos 1, 4 fatorial. Seriam 24 maneiras diferentes. Beleza até aqui? Cristian, então vê se eu entendi. Toda vez que for uma permutação circular, aí ele vai ficar claro que é um círculo, que vai ter um círculo. Isso. Toda vez eu vou pegar a quantidade de elementos e subtrair de 1. Isso aí vai subtrair de 1. E vai calcular o fatorial. Mas por que isso? Galera, eu não vou perder muito tempo explicando isso. Por quê? É coisa óbvia, mas não tem necessidade. É porque só se eu pegar 5 pontinhos no espaço, em forma de círculo, e eu ficar trocando eles de posição, alguns círculos que irão ser formados simplesmente serão formados pela rotação desse círculo. Se eu pegar um pontinho aqui e gerar 90 graus, ficar girando 90 graus, as pessoas estão mudando de posição. Porém, dependendo da perspectiva que eu olho para esse círculo, seria o mesmo círculo. Por isso que eu estaria contando mais de uma vez. Putz, Cristian, uma viagem. É uma coisa geométrica mesmo, espacial. Não tem por que você ficar fixando tua mente nisso agora. Tá bom? Então, vem comigo pra gente finalizando a nossa aulinha. E agora a gente vai chegar no ápice da aula. Aqui é onde 90% da galera erra as questões de prova. Porque não entende isso aqui. Não entende. E é tranquilo, eu vou deixar o teu dia mais feliz hoje. Olha só, ó. Vem comigo. Eu vou te explicar a diferença entre arranjo e combinação. Arranjo e combinação. Ou arranjo e combinatória, tá bom? Galera, presta atenção, vem comigo. Agora é a hora, hein? Agora é a hora. Então, ó, vem comigo, fera. Larga o teu milkshake, larga o teu todinho, teu copo d'água, teu sanduíche e vem comigo. Levanta da cama, ó, vamos acordar. Galera, agora o que mais cai em prova é isso aqui, tá bom? Para você identificar a diferença entre arranjo e combinação. Então vamos lá. Primeiro detalhe. Quando envolve arranjo e combinação, sempre vai ser uma escolha de uma parte dentro de um todo. Ih, Cristian, como assim? Olha só. Galera, sempre vai ter um grupo, um N de pessoas, de coisas, de elementos. E desse total, eu tenho que tirar uma parte. Então já vamos escrever isso, ó. Vem comigo, ó. Não se perde. O N sempre é o total do grupo. Mesma coisa, vale para os dois. E P é sempre o quê? A parte que eu quero tirar do todo. O P é sempre a parte que eu quero tirar do todo. Bacana? Quero tirar um pedaço do todo. Como cortasse um pedaço do bolo. O bolo é o tudão, eu quero tirar um pedacinho. Show de bola? Tranquilo? Bacana. Até aí, beleza, Christian. E aí? E aí é o seguinte, galera. Toda vez que desse todo, essa parte que eu tirar, eu der funções para essa parte, eu der objetivos, eu der uma missão, eu der uma coisa, eu definir o que eu quero fazer com essa parte, eu estou falando de arranjo. Então, toda vez que desse todo eu tirar uma parte e eu te disser no problema, eu definir o que eu vou fazer com essa parte, eu estou falando de arranjo. Quando eu não falar nada, quando eu simplesmente tirar uma parte e não falar nada, eu não vou falar o que eu vou fazer, eu estou falando de combinatória. É como eu tenho o meu bolo, meu tudão, tá bom? Eu quero tirar um pedaço, uma fatia. Aí eu vou falar, vou tirar um pedaço e vou dar para minha mãe, para meu pai, para minha avó. Aí eu estou falando de arranjo, eu peguei o pedaço e estou definindo para quem eu vou dar. Agora, eu peguei um pedaço do bolo, cortei, peguei um pedaço e não falei nada, não falei o que eu vou fazer, se eu vou comer, se eu vou dar para alguém. Pronto, fiquei quieto. Agora eu estou falando de combinatória. Tá, Christian, mas traz isso para matemática. Galera, definindo que você vai encontrar e o que a gente tem que estar na tua mente, o que a gente sempre diz, os professores, os livros, é o seguinte. No arranjo, quando eu defino a ordem, quando eu defino o que eu vou fazer, é porque a ordem importa. Você vai colocar aí, ó, ordem importa. Escreve comigo, ordem importa. E na combinatória ou na combinação, a ordem não importa.
tá? Então, ó, arranjo, a ordem importa, combinação, ordem não importa. Bacana? Legal. Vou trazer pro dia a dia. Olha só. Eu tenho 10 pessoas, quero escolher 3. Tenho 10 pessoas reunidas, quero escolher 3. Dessas 3 que eu vou escolher, eu vou falar, ó, a primeira pessoa escolhida vai ser o presidente do grupo. A segunda pessoa escolhida vai ser o vice-presidente do grupo. E a terceira pessoa vai ser o secretário do grupo. O que eu fiz? Tinha os 10, peguei um pedaço, 3 pedacinhos, e falei o que eu vou fazer. Defini funções, não foi? Lembra que eu te disse? Eu estou falando de quem? Arranjo, a ordem importa. Agora, o mesmo exemplo, 10 pessoas, e vou tirar 3 pedacinhos, ou seja, escolher 3 pessoas. Sendo que eu vou escolher 3 e eu não vou falar para que eu quero fazer com as 3. Só simplesmente, ó, vou pegar as 3 pessoas e essas 3 pessoas irão auxiliar o grupo. Tem um grupo de 10 e quero escolher 3, de forma que as 3 pessoas auxiliem o grupo em alguma tarefa. Então, as 3 pessoas irão desenvolver o mesmo papel. Eu não defini funções diferentes. Não falei o que eu vou fazer diferente com cada uma. Quando eu não dou funções para essas pessoas, é combinatória, porque a ordem não importa. Quando eu der funções, eu defini o que eu vou fazer com cada um, aí eu estou falando de arranjo. E para isso tem uma fórmula, ó, para a gente finalizando, tem uma fórmula. A fórmula de arranjo é dada por n fatorial dividido por, ó, anota aí, hein, anotem, dividido por n menos p fatorial. E a combinatória, ó, combinação np, tá vendo? n, p, tanto faz, n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Então, ó, o n é o total, o p é a parte. N total e o p é a parte. Perceba que a fórmula é parecida, mas não é igual. Tá? A fórmula é parecida, mas não é igual. Vamos ver como é que aplica? Questão 1 e 2. Foca comigo, ó. Questão 1. Numa corrida com 10 atletas, deseja-se premiar os 3 primeiros colocados, com medalhas de ouro, prata e bronze. Tá? De quantos modos podemos fazer isso? De quantos modos diferentes podemos fazer isso? De quantas maneiras diferentes a gente pode fazer isso? Olha o raciocínio que você tem que ter. Preste atenção. Galera, qual é o meu total? O meu N? Quantas pessoas? Quantos atletas? 10. Já identifiquei o N. Então, N igual a 10. Eu quero escolher quantas? Qual é o pedaço que eu quero escolher? Ó. Quero escolher 3. Então, P igual a 3. Estamos juntos? Coração batendo junto com o meu? Bacana. Ó, N10, P igual a 3. Agora eu tenho que saber, usar a fórmula de combinação ou a fórmula de arranjo? Arranjo ou combinação? E aí? Ó, pensa. Prospera, ó, já dei muito tempo. Galera, é o seguinte, ó. Perceba, eu não quero premiar com medalha de ouro, prata e bronze. Então, vamos supor, eu escolhi você. Você vai ser o primeiro, você foi o primeiro lugar. E eu fui o segundo. Então você ficou com ouro e eu fiquei com prata. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos supor que ocorreu o seguinte. Essa foi a primeira situação. Agora vamos supor outra. Eu cheguei em primeiro e você em segundo. O que aconteceu com as medalhas? Eu acho que eu me pintei. Ó, o que aconteceu com as medalhas? Agora eu fiquei com ouro e você com prata. Então a ordem que a gente chega na corrida importa? Importa. Eu não defini o que eu vou fazer com cada um, com os 3 primeiros. Eu falei, os 3 primeiros, um vai receber ouro, outro prata, outro bronze. Ó, defini o que eu vou fazer. Então eu tô falando de arranjo. Bacana, arranjo. Então qual é a fórmula? N fatorial, 10 fatorial, dividido por... Dividido por 10 menos 3 fatorial. Vai ficar 10 fatorial dividido por 7 fatorial. E aí você vai resolver essa continha, pela simplificação. Na 2, numa turma, olha aqui embaixo, ó. Numa turma com 10 alunos, deseja-se formar um grupo de 3 pessoas. Tá? Então tem uma turma reunida, eu quero escolher 3 pessoas, fazer um grupo com 3 pessoas.
De quantas maneiras podemos fazer isso? De quantas maneiras diferentes podemos fazer isso? Então, olha só, lembra? Eu tenho um total e eu quero tirar um pedacinho. Tranquilo? O meu total é quanto? 10. E o pedacinho? 3. Eu estou definindo funções para as 3 pessoas? Eu falei o que eu vou fazer com as 3 pessoas? Não, né? Show de bola? Se eu não dei funções para elas, eu vou usar a combinatória, porque a ordem não importa. Não importa quem eu escolher primeiro, segundo ou terceiro entre os 3. Porque eu não dei funções, eu não falei que você vai receber alguma coisa ou não. Não falei nada. Então eu uso combinatória. E aí a fórmula fica, ó, C igual 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial. 10 fatorial, 3 fatorial vezes 7 fatorial. Então, ó, 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial igual a 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial. Bacana até aqui, show de bola. Espero mais uma vez ter contribuído para a sua aprovação. Até o próximo vídeo. Tchau!